Senhor Jesus, fonte de caridade e de amor. Agradecemos, Senhor, por tudo e por tanto que temos recebido. Pedimos a caridade de vossos mentores espirituais que aqui se fazem presente. Oriente-nos, sustente-nos nos trabalhos dessa noite. Que a vossa paz e o vosso amor esteja presente em nossos corações. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, dai ao espírito a verdade, dai à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que ainda não nos conhecem. Luz e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-os beber na fonte desta bondade, fecunda e infinita, onde todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte, Senhor, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde um dia refletirá vossa santa e gloriosa imagem, que assim seja. Com esta prece, iniciamos o nosso trabalho dessa noite. Boa noite, meus irmãos. Muita paz para todos nós. E no ensejo desta linda oração, realizada pelo nosso irmão João, e por todos os nossos mentores e guias espirituais, obreiros felizes dessa casa de paz e de boa vontade, que nós possamos trabalhar um pouco um capítulo que se faz necessário para essa semana. Essa semana nos suscitou trazer este capítulo, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. E por que exatamente talvez nós tenhamos sido intuídos pelos nossos tarefeiros da luz a falar um pouco sobre os assuntos que nesse capítulo se inserem? Será que de fato nós conhecemos a prece como deveríamos conhecer? Será que nós conhecemos as qualidades da prece? Será que nós conhecemos a maneira como a prece estabelece a nossa ligação entre irmãos, encarnados e desencarnados, com o eterno, o Pai eterno, maior, Deus Pai Todo-Poderoso, com o nosso governador espiritual, o Cristo Redentor? Será que nós de fato conhecemos como tudo isso se faz? E a ação da prece? Quão profunda é a ação da prece sobre os homens? E de que maneira a transmissão dos nossos simples pensamentos podem, de alguma maneira, aumentar a capacidade da prece? Ou ser a própria prece? Mesmo porque a prece não tem palavras pré-estabelecidas, mas sim conexões internas do coração direto para com a espiritualidade e para com os fluidos universais. Então vejamos como o capítulo começa. Qualidade da prece.
quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pés nos templos, nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, palavras do nosso Mestre Jesus, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a vossa porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 8. Ainda, quando vos aprestardes a orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Em Marcos 11, versículos 25 a 26. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Portanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Dentro dessa condição, irmão João, quais são, de fato, as qualidades que a prece tem que ter no seu âmago principal para que ela possa atingir as luzes espirituais e atingir o eterno em agrado e ao mesmo tempo em vontade? Nós sabemos que a oração é requerimento da criatura ao Criador. E à medida em que nós oramos, nós temos que conformar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos com aquilo que nós estamos falando. Os mentores da casa dizia na época da dona José, o seguinte, que às vezes nós falamos uma coisa e fazemos o contrário daquilo que nós estamos falando. Então nós observamos nessa parábola o seguinte: 2 pessoas penetraram no templo para fazer a oração. Uma das pessoas realmente caracterizada pela humildade, pela paciência perante o Pai Eterno que é Deus. E outra pessoa, ao contrário, exaltava suas qualidades, ou seja, seu orgulho, seu egoísmo, ao passo que a outra estaria mais nessa parte da humildade e da caridade. E a gente observa o seguinte: à medida em que nós entramos na parte da humildade e da caridade, a nossa sintonia se torna melhor e nós, desta forma, endereçamos a energia muito mais bem qualificada. Essa energia atinge o mundo espiritual e de lá nós recebemos a resposta necessária à nossa caminhada aqui na Terra. A gente pode observar o seguinte: existe no livro chamado Dramas da Obsessão, psicografado pela Ivone Pereira, uma história muito interessante. Com a determinada senhora, a filha dela estava grávida e já aproximava a época dela ganhar essa criança. Mas só que a criança, ela estava atravessada no útero, então tinha dificuldade para o renascimento da criança. Essa senhora pertencia à religião católica, que pouco importa para Deus que religião que a pessoa pertence.
ela, diante da imagem de Santo Antônio, que a Igreja Católica chama, que nós falamos que é o Antônio de Pádua, no mundo espiritual, ela iniciou a reza do terço, assim, deu a ver e estava fazendo as orações dela, pedindo a Santo Antônio que fizesse intercessão para que as coisas fossem resolvidas. E naquela época, o médico deslocava a cavalo, né? Não tinha carro ainda, né? Então o médico deslocava a cavalo. Vocês são médicos, a dificuldade é muito maior. Deslocava a cavalo, ele demora muito tempo para chegar até a casa dela. Então ela fazia as orações e pedia a intercessão de Santo Antônio. E Antônio de Pádua, no mundo espiritual, recebeu esse apelo. Esse apelo foi recebido por ele, porque era a pessoa que tinha alguns créditos morais no mundo espiritual. Isso é muito importante, nós temos alguns créditos para que a nossa prece seja realmente atendida. Recebeu e pediu ao doutor Bezerra, em espírito, que viesse até a terra atender esse chamado dessa senhora. E o doutor Bezerra veio para atender o pedido. Ao adentrar a cidade, ele até passou, conta-se no livro, tinha até um cãozinho meio abandonado, ele passou a mão na cabeça do cachorro morador de rua, né, o cachorro. E depois ele adentrou a casa. Ele necessitava de energia para que pudesse manipular e aplicar na região uterina, para que a criança fosse para a posição correta para nascer. Aí o doutor Bezerra, ele recolheu o material gerado pela oração dela, né, que estava fazendo o terço, recolheu esse material, manipulou esse material para que fosse aplicar energia na região uterina da filha. Ele procurava onde pudesse adquirir mais energia. Então ele entrou num cômodo e a irmã da moça, ela estava lendo um livro chamado A Imitação do Cristo, um livro também da Igreja Católica. Você vê como que é importante as boas leituras. E aquela boa leitura gerou também uma energia boa. Então o doutor Bezerra pegou também a energia gerada por esse livro e manipulou essa energia. Aí depois procurando mais energia, chegou na sala. Aí o esposo, meio nervoso, ingeria alguns alcoólicos, não tinha energia nenhuma que pudesse ser utilizada. Então ele pôde adquirir energia nenhuma. Então o que ele foi? Então ele foi ao jardim, onde tinha plantas, e das plantas retirou mais algumas energias das plantas. Então a importância da planta, nós observamos, da boa leitura e da prece com uma certa preponderância no mundo espiritual. Então ele pegou todo esse material, aplicou na região uterina, e a criança então adquiriu a posição correta para renascimento. Aí, daí a umas 2, 3 horas, o médico compareceu à casa e disse que a criança iria nascer normal, que tinha resolvido o problema da criança. Então ela adquiriu a posição normal para renascer. Então, graças a Deus, Santo Antônio fez um milagre. Você vê que no mundo espiritual não tem essa diferença. O doutor Bezerra que veio atender a pedido do Antônio de Pádua do mundo espiritual. Então a gente vê o que quer dizer a prece. A prece realmente ela é muito importante quando nós colocamos nossos pensamentos, nossos sentimentos e temos também no mundo espiritual uma certa amizade, né? Para que haja intercessão e nós sejamos atendidos. Essa é a importância da prece. Muito bom. E com relação à eficácia da prece, qual seria a melhor maneira das nossas preces de fato serem eficazes, atingirem os seus objetivos, ou seja, que a nossa prece chegue ao fluido universal e possa fazer o contato, inclusive, com os irmãos a quem estamos tentando fazer o contato e, obviamente, ao Eterno, acima de tudo, porque todas as bênçãos passam por esse, ainda as que vão por esses irmãos, vão ser julgadas nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso, do Eterno. Então vem sobre a eficácia da fé, de São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede e obtereis, e concedido vos será o que pedires. Ora, essas são as palavras do Divino Mestre Jesus. E ele não as teria dito se elas de fato não tivessem o verdadeiro alcance. Então, os comentários em seguida. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam que,
achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. De fato, sem dúvida, há leis naturais e imutáveis que não podem ser deixadas de lado e ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas ao acaso, à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria um homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então a nossa pergunta é, ora, se nós temos, portanto, uma prece e desejamos fazer uma prece de alcance, nós devemos, da nossa parte, fazer um esforço a mais para que essa prece alcance a sua finalidade. Segundo o que podemos interpretar aqui, se nós não vamos fazer da nossa parte um trabalho ativo nesse esforço, então a prece não seria necessária, porque uma vez que o Todo-Poderoso, que é o Eterno, conhece tudo que nos é necessário, para que orar então? Nos parece que fica aberto nas palavras do codificador e na interpretação aqui feita pelos irmãos espirituais, de que, na verdade, é preciso um esforço nosso também. É preciso que haja uma combinação de coisas, como o irmão João falou. Nós temos que ter um certo crédito lá em cima, por nossas ações anteriores. Nós temos que saber elevar essa prece do nosso íntimo para que ela vá além. Precisam que as leis universais, e que essa prece não peça nada que esteja em desacordo com as leis universais, e precisa também que ela seja fruto do nosso esforço, da vontade do coração. Irmão João. Nós sabemos que Jesus passou pela terra orando e servindo, e a conexão do trabalho do bem, que é muito importante para que a gente tenha realmente o atendimento da prece. E às vezes também nós pedimos de uma forma, nem sempre o atendimento é daquela forma que nós pedimos. Conta-se que no livro do Humberto de Campos, o Simão Abileno, que é um instrutor do mundo espiritual, ele conta uma lenda que 3 árvores no bosque elas fizeram uma prece, pedindo a Deus que lhe concedesse, que elas haviam pedido. A primeira árvore queria se empregar no trono do mais alto soberano da terra. A segunda árvore declarou que desejasse ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, ela almejava transformar-se num ator nos domínios desse contentado Senhor para indicar o caminho do céu. Essas 3 árvores fizeram essa prece, estava aguardando uma solução que Deus lhe desse. Aí um espírito angélico desceu até a floresta e disse que as preces seriam atendidas. Então elas estavam aguardando com paciência e humildade, que essa é a característica daquele que quer realmente receber a solução da prece feita. Aí dias depois, lenhadores invadiram o bosque e retiraram as 3 árvores. Embora tenha sido decepadas, retiradas do seu habitat natural, elas não perderam a paciência, a humildade e a confiança em Deus. Que às vezes nós, nos momentos de desespero, de dificuldade, nós já chutamos a barraca. Deus não quer atender, eu vou ter que fazer do meu jeito. Essa é a nossa impaciência. Então o que aconteceu? A primeira árvore, ela foi vendida para um criador de carneiros e transformou-se num coxo para a alimentação dos carneiros. A segunda árvore, ela foi vendida para um construtor de barcos. E a terceira árvore, ela foi comprada por um senhor que tomava conta de uma cela de malfeitores. Então nós observamos que quando as outras árvores amigas delas souberam disso, então elas disseram, eu não vou acreditar em Deus. Olha o resultado que deu, que elas estavam querendo ir para servir alguém tão poderoso. O que aconteceu foi o seguinte: a primeira árvore, transformada em coxo, foi aquela que Maria de Nazaré colocou Jesus na manjedoura. Então, recebeu o grande rei, a primeira árvore.
Segunda árvore foi construída os barcos, foi onde Jesus pregou todas as suas palavras, seus sentimentos, pensamentos do Evangelho. Né? E a terceira árvore, por Jesus, foi crucificado, serviu de cruz para Jesus, indicando para nós, apesar de todo o sofrimento, o caminho do céu. Então, que às vezes nós pedimos uma coisa, o atendimento não vem como nós pedimos. Então, a oração é uma coisa interessante. É o nosso requerimento a Deus, esse requerimento ele é analisado, e do mundo espiritual, então, nós recebemos a resposta. Porque, muitas vezes, se der a resposta que nós queremos, aquilo pode atrapalhar a nossa reencarnação, a nossa caminhada aqui na Terra, e às vezes não conseguimos cumprir o que está programado pela espiritualidade superior. E para complementar exatamente nas palavras do irmão João, o Evangelho nos diz o seguinte, o codificador aqui faz a análise. O que Deus lhe considerar sempre, ou seja, considerar a quem orar e pedir, se essa pessoa o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Exatamente o que as 3 árvores tiveram para guardar seu destino. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, ou seja, mediante as ideias que os bons espíritos irão intuitivamente sugerir a estes irmãos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, o mérito da ação é ativo, o mérito da ação é de cada um. A intuição é humilde o suficiente para deixar o mérito da ação ao que pede, ao que roga, no sentido de que quem roga se sente parte da sua rogativa, se sente também a rogativa e se sente ativo na ação do próprio Pai Eterno. E ele diz o seguinte: o Eterno assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem, que não fazem nenhum esforço pessoal. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender um mínimo de esforço. Exatamente. Interessante que fala em Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele fala o seguinte: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Porque a consciência reta, no ajustamento das leis, ela já conquistou amizade e intercessões numerosas. Então torna mais fácil ela receber o pedido que está fazendo ao mundo espiritual. Então é muito importante nós irmos melhorando os nossos relacionamentos uns com os outros, nos ajustar perante as leis de Deus, para que nós possamos realmente obter as concessões que Deus está a sempre nos dar. No livro lindo dos casos de Chico Xavier, às vezes eu conto só a história, mas é interessante as histórias, porque as histórias me trazem informações, né? O Chico, nós sabemos que a madrinha do Chico era meio perturbada espiritualmente, e às vezes eu deixava o Chico, nos momentos de crise, eu deixava o Chico uns 3 ou 5 dias sem alimentação. Numa dessas fases, o Chico já fazia 3 dias que ele não alimentava, e ele foi para o quintal da casa da madrinha dele fazer uma prece, para ver se vinha alguma coisa que ele pudesse alimentar. Então o Chico inicia a prece, pedindo a Deus que lhe desse um socorro. A mãe dele já desencarnada, Maria João de Deus, ela apareceu e falou assim: meu filho, consciente que Deus vai ajudá-lo. E o Chico continuou orando, mas eu estou com tanta fome, poderia ser o mais rápido possível. Nisto, que está fazendo a prece, aí entra um cachorro com uma fruta escura na boca. Era o jatobá. Aí a mãe dele: ô meu filho, aí é um jatobá. Meu filho, quebra essa coisa, retira o núcleo da planta, coloque água, será um bom alimento para você. Aí disse para ele: meu filho, quando a gente acredita em Deus e tem fé, até os cães podem nos ajudar. Fica importante o irmão cão, que nos dá tanta ajuda, tá vendo?
Às vezes tem um cachorro de rua, chuta o cachorro pode te ajudar em alguma coisa, numa situação dessa. Você vê como que é bom? Com certeza. Maravilha de ensinamento. Por último, na nossa etapa final, antes dos nossos trabalhos, vamos falar um pouco sobre a ação da prece e essa transmissão de pensamento e como é que se faz a lógica desse processo de oração. Eu confesso a todos que antes de ler aqui sobre essa transmissão da fé, eu disse isso para o irmão Fernando há alguns dias, eu acho que eu não sabia rezar. Eu acho que a minha oração era um monte de palavras encadeadas, às vezes tentando fazer dessas palavras mais polutas, mais bonitas, mas eu não sei se elas estavam sendo ditas de fato, ou chegando de fato ao fluido universal, como diz aqui. Então vejamos, irmãos. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos e pelos desencarnados. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade do Eterno. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento em prece, né? Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço. Todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. Então, o pensamento faz-se o pensamento. Esse pensamento é um veículo de impulsão de vontade transmitido ao fluido. Como o ar o é do som. Ou seja, o ar é o princípio de transmissão do som fisicamente, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas a um determinado espaço local, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, ou seja, a nossa prece aos desencarnados, ou em função dos desencarnados, ou a prece deles a Deus em função da nossa melhoria e da obtenção dos nossos pedidos, formam, portanto, uma corrente fluídica que se estabelece entre uns e outros, transmitindo de um a outro pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com o pensamento e a vontade. Ou seja, se nós pensamos com o coração, pensamos com amor, com caridade, com uma força suficiente, imaginem onde vai esse pensamento no fluido universal e onde ele pode atingir. Por isso, de hoje em diante, antes da gente pensar, ficar rezando, apenas repetindo palavras que provavelmente não sairão nem 2 metros de distância da gente, talvez seja melhor nós começarmos a olhar com o fundo do coração para que elas possam atingir o fluido universal, né, irmão João? Diz o Haroldo Dias que algumas preces não saem do céu da boca. Do céu da boca. Alguém quer comentar alguma coisa? Irmão Fernando fez um comentário domingo sobre isso maravilhoso. Não, a explicação está muito boa, né? Na primeira parte, em que Jesus nos orienta na oração com relação a nos recolhermos no nosso quarto. Esse quarto que ele fala é a parte divina do eu que existe em nós.
E fechar a porta é nos fecharmos para os estímulos materiais. Então, Deus vai ouvir o que fizermos em secreto. Não é por palavras. O que Deus sabe antes da gente pedir por palavras? Porque é o pensamento, é o sentimento. Então, quando assim procedemos, como Kardec muito bem elucida, isso não vai repercutir no fluido universal, que é para a gente poder ter uma ideia do fluido universal, nos imaginarmos mergulhados no oceano. Todos estamos mergulhados nesse oceano infinito que é o fluido universal. Então, a oração, através desse fluido universal, vai chegar na nossa rogativa. Se estivermos fazendo igual o irmão João falou ao irmão Antônio de Pádua, vai chegar até ele, se a nossa oração for sincera, for com o coração e não com as palavras, né? Vai chegar e, com a permissão de Deus, teremos a resposta dessa súplica. Nem sempre é a nossa vontade, do jeito que nós estamos querendo. Senão a gente vai pensar um pouquinho. Se nós fizermos pedido lá aos nossos 7 anos de idade, para os nossos pais e mães, né? Eu lembro o que você queria, ganhou dinheiro de Natal lá, dos parentes, dos avós. Comprar tudo em bala. Tanta bala que durasse até os 100 anos. Já pensou se fosse atender esse pedido? Se Deus fosse atender os nossos pedidos infantis? Então, Deus que muito nos ama, vai atender o nosso pedido à medida que pudermos receber essa resposta. Então, a prece sincera não é o nosso desejo, mas como Jesus ensinou, cumprir a vontade do Pai. E aqui ainda está dito, pela prece, na verdade, o que obtém o homem em relação ao concurso dos bons espíritos? Obviamente, pela prece, esses irmãos vêm nos sustentar em nossas boas resoluções e nos inspirar nas ideias sãs. O homem, portanto, adquire deste modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver, ou seja, a voltar ao caminho reto, se deste caminho ele se afastou. Então, na verdade, de novo, nós temos aqui que nós não podemos ficar passivos no processo, né? Ou seja, fazemos a oração e obtemos, de fato, o concurso do socorro e da ajuda dos irmãos espirituais, mas não no sentido de nós ficarmos absolutamente passivos e achar que está tudo resolvido, não. Apenas para nos dar forças para que nós busquemos o verdadeiro problema que gerou aquela prece. E aí que está dito aqui. Se em 2 partes se dividirem os males da vida, porque geralmente quando nós oramos, e oramos para fazer uma rogativa, se não for uma oração de glorificação, para fazer um pedido, é porque estamos em dificuldade. Porque se a gente estiver numa condição boa, dificilmente vamos nos lembrar de orar. Então quando oramos é porque estamos necessitados, né? E quando estamos necessitados é porque estamos passando por algum problema. Então aqui diz, se em 2 partes se dividirem os males da vida, uma constituída do que o homem não pode evitar, aquilo que já está previsto na lei universal e que faz parte da trajetória dele de encarnado. Então essa seria uma. E a outra, as tribulações de que ele mesmo foi a causa primária, pela sua incúria ou pelos seus excessos. Ver-se-á que a segunda, portanto aquela em que ele foi o causador principal dos seus problemas, é muito mais frequente do que a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem que é o autor da maior parte das suas próprias aflições, as quais se pouparia, se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Por isso ele tem que ser realmente ativo, né? Ou seja, se ele é o responsável pelos problemas, eles têm que ativamente trabalhar nesses problemas. Irmão Paulo. Tem quando se fala sobre a eficácia da prece, eu estava lendo no Livro dos Espíritos, a questão 479,
Tem informação interessante que Kardec pergunta aos espíritos: a prece é o meio eficaz para curar a obsessão, ou seja, a perturbação espiritual, o desequilíbrio espiritual? Kardec pergunta aos espíritos. Eles respondem: a prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Nós fazemos a prece, Deus nos concede as concessões, mas é necessário mudar o nosso comportamento, renovar as nossas atitudes. Se renovar as atitudes, torna-se muito difícil nós recebermos os fluidos necessários para nós desvincular das perturbações espirituais. Porque normalmente nós atraímos as perturbações e depois nós queremos ficar livres de uma hora para outra sem mudar o nosso comportamento. No livro A Vida Escreve, é interessantíssimo. Um senhor, ele aderiu à doutrina espírita. E nesse dia, ele, entusiasmado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, abriu, fez a leitura e, muito feliz, ele saiu para trabalhar. E dizendo: Deus está comigo, graças a Deus. Ótimo, fez o Evangelho e saiu para trabalhar. No caminho, na primeira barreira que ele defrontou com o guarda, ele brigou com o guarda, xingou o guarda. Mais adiante, quando ele foi pegar as mercadorias, ele discutiu novamente com as pessoas. E assim foi o dia todo, ele entrou em atrito com as pessoas que tinha contato. E quando chegou em casa, ele se sentindo não muito bem, se sentindo mal, e como ele tinha evidência espiritual, ele via o mentor que o orientava. Então o mentor aproxima-se dele: como que está? Aí ele fala assim: nossa, eu estou muito mal, eu fiz as leituras, pedi a Deus que estivesse comigo, e de nada adiantou. Estou em situação muito ruim, passando muito mal. Então o mentor disse para ele: às vezes Deus está com a gente, mas nós temos que estar com Deus também. Se nós não mudarmos a nossa atitude, nosso modo de ser, nós vamos relacionar com a gente mesmo e com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nós temos problema na nossa caminhada. Perfeito. Exatamente em continuidade ao que foi dito pelo irmão João aqui, vejam o que está escrito aqui. Então esses são alguns conselhos que poderiam nos afastar das enfermidades, pelas quais nós estamos fazendo rogativas para por melhora. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei universal do amor e da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizemos, não houvéramos de temer as vinganças, e etc. Então agora nós podemos caminhar para o encerramento. Apenas mais um detalhe que eu gostaria no fechamento ainda desse capítulo, de lembrar, para um comentário do irmão João e do irmão Fernando fechando. Um pouco antes do fechamento dessa terceira parte do capítulo, nós ainda vamos fazer a segunda parte do capítulo na próxima quarta. Aqui está o fechamento na seção 15. Está no pensamento o poder da prece. Esta é a síntese. Que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Como o irmão Fernando já disse, né? O mais alto dos templos é a consciência, está dentro de nós. É a ela que oramos, né? Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Ou seja, se eu estou num lugar que é mais silencioso, eu tenho mais chance de entrar dentro de mim, ao mais alto das capelas, e fazer a oração necessária. Mas não é necessário que esse lugar seja um lugar exclusivo.
A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento. Então, na verdade, os fluidos de quem ora em conjunto têm que ser uníssonos, têm que ser sincrônicos, têm que ser simétricos. E assim, essa junção de pensamento se colima no mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, ou seja, como verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá então essa prece que lhe dirijam do que as das outras 100 pessoas. Irmão João, irmão Fernando, para os comentários finais. Tem uma mensagem de Emmanuel chamada Ora e Serve, que é interessante. Ele fala que a prece consola, o trabalho sustenta. A prece é silêncio que inspira, o trabalho é atividade que aperfeiçoa. Se nós analisarmos, o conjunto dessas palavras, que tem muita sabedoria e muito ensinamento, nós vamos observar que sem o trabalho, se o nosso pensamento reto e alinhado com as energias superiores, a nossa prece realmente não passa apenas de palavras vazias. É só complementar com uma frase do Divaldo Pereira Franco, que ele fala o seguinte: aquele que trabalha no bem, se trabalha no bem o dia inteiro, ele está orando o dia inteiro. Muito bem. Que a paz do Pai Eterno permaneça com todos os irmãos e que o abençoado Mestre Jesus nos abençoe nos trabalhos que vem seguindo.